Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcelo Sardinha, mais uma vez com vocês. Agora vamos falar um pouco a respeito sobre formas de organização da produção. Um tema bastante pertinente que você encontra dentro do processo de industrialização. E depois que nós vimos aí as revoluções industriais, a primeira, a segunda e terceira revolução industrial, né? E a quarta revolução, a industrialização 4.0, é o momento então de nós estudarmos aí as formas de organização da produção. Então, o que é importante nós entendermos aqui? Que na evolução do sistema capitalista, já na sua fase de capitalismo industrial, nós observamos que os capitalistas, dentro do processo de industrialização, buscam sistematizar essa produção, organizar essa produção. E a partir da segunda revolução industrial, finalzinho do século XIX, nós temos aí algumas tentativas ocorrendo, hoje no que nós chamamos de países desenvolvidos, e nós acabamos por observar que a partir dessas tentativas nós temos três grandes formas de organização da produção. Quais são elas? Nós temos o Taylorismo, que vamos discutir e pensar um pouquinho daqui a pouco. Nós temos o Fordismo, tá? E nós temos o Toyotismo, ok? E podemos encontrar ainda um processo mais recente chamado de Volvismo. Então vamos entender cada um desses processos, né, dessas formas de produção, para que você compreenda como elas foram elaboradas. A primeira delas, então, ali no finalzinho do século XIX, início do século XX, nós tivemos o desenvolvimento do Taylorismo, né? Foi desenvolvido por Frederick Winslow Taylor, né, nesse período, e a ideia, praticamente ali, de Taylor era tentar sistematizar essa produção, né, buscando uma certa economia na produção, né, organizando essa produção a fim de que você economizasse na quantidade de peças, na economia de energia elétrica, né, e no incentivo ao trabalho da mão de obra, né, vamos dizer assim, desenvolvendo algumas metodologias que fizesse com que essa mão de obra tivesse aí uma ampliação, vamos dizer assim, na participação, no aumento da produção, né? Então foi uma tentativa em que na prática realmente nós tivemos aí uma mudança, porque a produção até então era feita de uma maneira dispersa, de uma maneira em que você não tinha esse objetivo, ou não tinha esse interesse de você ter aí uma ampliação, vamos dizer assim, da sua margem de lucro a partir dessa sistematização, dessa tentativa, né, vamos dizer assim, de engenharia de produção, onde você conseguisse maximizar esse processo. Então, quem dá o pontapé inicial nisso aí é um cara chamado aí Frederick Winslow Taylor, já no finalzinho aí do século XIX, início do século XX, tá? Então é importante a gente estar entendendo isso aí, né? Então é ele que vai desenvolver esses mecanismos, aperfeiçoando, né, a divisão técnica do trabalho, especialização e padronização em atividades simples e repetitivas. Dentro dessa lógica, ainda no século XX, início do século XX, outro cara vai, né, aperfeiçoar, vamos dizer assim, essas metodologias desenvolvidas por Taylor. Quem foi ele? Foi Henry Ford, né, já dentro da produção automobilística, vamos dizer assim, lá nos Estados Unidos, né, que pegou todas essas ideias de Taylor e só deu uma complementada com uma linha de produção, uma esteira, onde então nessa esteira os funcionários, né, tinham um estoque próximo ali, e ali ele, através de atividades específicas e repetitivas, ele participava de uma parte da produção, em que nessa linha de produção o automóvel lá na frente saía prontinho, né? É importante a gente entender que o momento histórico que acontece isso nos Estados Unidos, nós temos aí a queda da Bolsa de Valores de Nova York, nos Estados Unidos, não? Que foi aí a depressão capitalista, e nós percebemos que o método de Ford vai ser utilizado intensamente para reconstruir o país através de um processo que nós chamamos de New Deal, e esse processo, né, desenvolvido por Roosevelt,
vai ter o apoio do Fordismo, que vai desenvolver aquela política de produção e consumo em massa, né? E esse processo vai acabar difundindo aí, na verdade, retomando a economia capitalista dos Estados Unidos, tá? Então, importante nós lembrarmos aqui que aparece muito nos vestibulares e é muito citado o filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, onde ele faz uma alusão à linha de produção que você observa aí, tá? Na imagem da sua tela de computador, né? A linha de produção Fordista em Michigan, em 1927, com o intuito de agilizar a produção de cada funcionário, né? E realiza uma parte nessa produção, um aperta parafuso, outro põe o banco, outro vai pôr a carroceria descendo para ser instalada. Então a ideia era literalmente essa, né? A esteira está aqui embaixo, né? Tá vendo ela aqui, ó? Essa é a esteira. Então o filme Charlie Chaplin, já ali, né, nesse período, ele já falava um pouco a respeito disso, né? Ainda cinema um pouco mudo, mas já era uma denúncia, principalmente a exploração da mão de obra, né? Porque aqui, sociologicamente falando, a gente sabe que, né, você vai ter aí uma tentativa de exploração da mão de obra pela mais-valia absoluta e relativa, né? Seja ela do ponto de vista da ampliação do tempo de trabalho ou na rapidez do próprio trabalho, ok? Então nós vamos então para o terceiro tipo de formas de organização da produção, que é o toyotismo, tá? Foi organizado lá nos anos 50 e 60 na fábrica da Toyota, né, no Japão, Toyota marca de automóveis, onde então você paulatinamente vai retirando da linha de produção o trabalho do ser humano e vai substituindo esse trabalho, né, por robôs, né, de certa forma a eliminação da força de trabalho manual, humana da linha de produção acaba por enxugar os custos de produção, né, porque nós temos aí um custo muito alto, sindical, de leis trabalhistas que acabam exaurindo o lucro dos capitalistas. Então, nos anos de 1970, né, se inspirando na linha de produção fordista, desenvolvido no Japão, então, no chamado toyotismo, né. A priori, toda a essência do toyotismo foi pensado na linha de produção têxtil e mais tarde foi aplicado no desenvolvimento da produção de automóveis. Então, uma das características importantes do desenvolvimento toyotista é que ele acontece no mesmo momento que nós temos a terceira revolução industrial, onde você tem a robotização, a nanotecnologia, né? Aliás, essa terceira revolução industrial ela vai acontecer de fato nos Estados Unidos, no Japão e na Alemanha, com desenvolvimento de biotecnologia, indústria aeroespacial, informática, telecomunicações, né? E o toyotismo está dentro desse bojo, né? Nesse bojo, nessa estrutura, nesse contexto, você vai encontrar também o surgimento do retorno do chamado neoliberalismo, né? O novo liberalismo aí dos anos de 1970 em substituição ao que nós chamamos aí de keynesianismo, né? Um período na história onde nós tínhamos uma forte intervenção da economia. O toyotismo surge, então, num contexto onde o interesse capitalista era de retorno da livre concorrência de mercado sem atuação do Estado na economia, né? Nesse contexto, então, os japoneses acabam aplicando essa técnica, onde eles vão utilizar, né, a robotização na linha de produção. Além disso, eles vão se valer de um método de produção que nós chamamos de sistema Kanban. Tá? Sistema Kanban é um sistema de engenharia de produção onde você não vai ter estoque nas fábricas, certo? Você vai ter a produção, então, realizada de uma maneira em que vai se produzir de acordo com a demanda do mercado, né? Então, você tem ali uma quantidade X de automóveis para fazer, você vai comprar a quantidade certa de motores, pneus, vai fabricar ali o automóvel na quantidade certa. Isso tudo enxuga muito os custos de produção e aumenta a margem de lucro, tá? Sobre esse sistema também é conhecido, né, conhecido pelo nome de just in time, né? O que seria esse just in time? Seria essa produção aí praticamente voltada
para a obtenção dos lucros a partir dessas metodologias, né, de quantidade de peças certas, a quantidade certa aí, de funcionários na fábrica. Os funcionários agora passam a realizar novas atividades, não está ali, vamos dizer assim, fechado com um tipo de serviço, realizando uma atividade, certo? Ele vai realizar várias atividades dentro da fábrica, né? Seja ali na tapeçaria, ele sabe programar um computador, seja ali na pintura, né? Então, você não tem mais aquela mão de obra especializada apertando um parafuso, né? É óbvio que isso vai gerar um tipo de desemprego que nós chamamos de desemprego estrutural, né? Que é um tipo de desemprego que acaba desaparecendo por conta dessa questão que envolve, vamos dizer assim, a automatização, tá? Então, bem bacana, bem tranquilo. Não se esquecendo que nós poderíamos colocar aqui um quarto tipo de produção, que é o chamado volvismo. Óbvio que ele é desenvolvido na fábrica da Volvo, né? E lá na fábrica da Volvo você tem um sincretismo. Parte da produção é desenvolvida dentro da lógica fordista e parte da produção é desenvolvida dentro da lógica toyotista, né? Então, existe um mix ali dessas duas formas de produção, ok? Bacana? Então, espero que você tenha entendido aí as formas de produção, né, de organização da produção. Não se esquecendo que nós falamos de Taylorismo, Fordismo, Toyotismo e Volvismo, certo? Sucesso para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.